Segue aqui no Jornal da Rede Alesp falando sobre as novas vacinas e imunização da população brasileira. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou por unanimidade o uso emergencial no Brasil da vacina da Janssen contra a Covid-19. O governo federal já havia fechado um contrato para a aquisição de 38 milhões de doses que só vão chegar no último trimestre de 2021. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com Geraldo Repli. Ele é secretário municipal de saúde lá de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, membro do Centro de Contingenciamento e presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde aqui do estado de São Paulo. Boa tarde, secretário. Um prazer tê-lo aqui na Rede Alesp. Tudo bem com o senhor? Olá, boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem, dentro da medida do possível, distanciamento social e afins, mas seguimos aqui com muita informação. Secretário, hoje, qual que é o panorama, então, da vacinação na cidade de São Bernardo do Campo? Quantas pessoas já foram vacinadas? O senhor tem essa porcentagem para passar para a gente? Temos sim. Hoje, praticamente, nós vacinamos quase 130 mil. Nós temos quase 125 mil pessoas vacinadas, né? Entre a D1 e a D2, que nós chamamos. D1 é dose 1 e dose 2. São mais ou menos 90 mil da D1 e aproximadamente 35 mil da D2. Então, é um percentual ainda não satisfatório, mas graças a Deus nós temos começado a caminhar um pouco melhor com a vacinação, né? Então, são números que eu tenho certeza que com o passar do tempo eles vão crescendo e aí nós vamos cada vez mais protegendo a nossa população. Quero aproveitar o senhor para justamente tirar uma dúvida que talvez muita gente que nos veja agora e a população mesmo aí de São Bernardo do Campo tenha essa dúvida. O senhor falou, né, da primeira e da segunda dose. Não é? A gente entra no site da prefeitura, tem ali para se cadastrar para a faixa etária para a primeira dose, algumas ainda na segunda dose e tem um certo delay também para algumas outras faixas etárias para a segunda dose. Para que as pessoas entendam como é que funciona receber os imunizantes e fazer essa distribuição entre primeira e segunda dose, para que as pessoas entendam como é que funciona, porque às vezes falam, eu deveria ter tomado a segunda dose nesse final de semana, ainda não está disponível. Então, obrigado pela pergunta, eu acho muito interessante que a gente possa esclarecer. Todo mundo está seguindo no Brasil inteiro o Plano Nacional de Imunização, tá? E São Paulo não é diferente. São Paulo, além desse, criou o Plano Estadual de Imunização, que é o PEI. Essas doses, primeira e segunda dose, são definidas pelo Plano Nacional e há uma adaptação no estado de São Paulo. Então, por isso que veio pelas faixas etárias, né? Começamos com os mais velhos e estamos regredindo. Agora já estamos com 68 anos. O governo do estado de São Paulo também tomou uma deliberação de vacinar as forças de segurança e, a partir da semana que vem, os profissionais da educação acima de 47 anos. Então, como que é feito isso por município? O estado de São Paulo recebe um percentual das doses que são destinadas ao Brasil, tá? Então, não é que a dose é feita... Apesar de fabricar em São Paulo, no Instituto Butantan, todas as vacinas do Brasil hoje, todas, elas são adquiridas pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde e pelo Plano Nacional de Imunização. Quando São Paulo recebe a sua cota de doses, ele é dividido em P1, né, dose 1 e dose 2, dentro das faixas etárias. Cada faixa etária tem o número do X de habitantes do estado de São Paulo. E a hora que a Secretaria de Saúde do Estado, o Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado pega essas doses, ela já divide para cada município o seu quantitativo. Então, por exemplo, agora... nós estamos vacinando 68 anos. Dentro desse volume de doses que chega assim para nós, você vai vacinar X%. Por exemplo, agora dos 68 chegaram aos 100% da população, nesta faixa etária, tá? Além disto, chega a dose 2,
dentro do cronograma. Então, a vacina do Butantan, a segunda dose deve ser tomada entre 14 e 28 dias. E isso vem sendo respeitado desde o início. A vacina da AstraZeneca, produzida pela Fiocruz, ela pode ser tomada até 12 semanas a segunda dose. Então, é nesse quantitativo. Então, quando o município recebe a sua grade de vacinas, ele já vem bem especificado o que é para a faixa para D1, né, que estamos chamando assim, e para D2. Então, é desta forma que funciona. Pode ser que as pessoas às vezes não entendam, mas por que isso? Por que não tem mais? Então, é definido ter um projeto nacional em que nós seguimos. É importante também que a população entenda que vai tomar a segunda dose, quem já tomou a primeira. Se tem um delay ali de alguns dias, também faz parte, não é, doutora? É importante deixar claro que todos serão imunizados, tanto com a primeira quanto com a segunda dose. Ah, não, perfeito. E até cabe uma informação, eu não sei se você sabe, até interessante a gente passar para quem está nos acompanhando. O estado de São Paulo hoje ele tem 5 mil quase 5 mil salas de vacina. Tá? São Paulo teria uma capacidade, nós fizemos um cálculo lá pelo Conselho, pelo COSEPS, de vacinar diariamente 1.600.000 pessoas. Tá? E nós não estamos vacinando nem, acho que, um quarto disso. Então, o grande problema que nós temos, não só nós, no Brasil, hoje, infelizmente, é vacina. Sim. Porque nós poderíamos vacinar o público-alvo rapidamente. A capilaridade do SUS no estado de São Paulo é muito grande. Então, nós teríamos, você vê, Estados Unidos outro dia vibrou, eles comemoraram e conseguiram vacinar 1 milhão de pessoas no dia. Se o Brasil tivesse vacina, nós vacinaríamos isso provavelmente por período, nem por dia. Nós conseguiríamos vacinar muito mais. Se só São Paulo teria capacidade de mais de 1 milhão de doses por dia, o Brasil inteiro, veja que beleza seria se nós tivéssemos a vacina. Depende ainda muito dessa disponibilidade. Nós falamos agora que a Anvisa aprovou essa questão da Janssen, tem ainda a questão do quando será disponibilizado com maior volume a vacina da Pfizer, enfim, são processos que acontecem, não é? Doutor, o senhor é membro do Centro de Contingenciamento, a gente falou muito aqui sobre Plano São Paulo, estamos nesse momento de fase emergencial. A cidade de São Bernardo do Campo segue à risca as recomendações do governo, da fase emergencial. O senhor é membro do Centro de Contingência, é importante a sua fala para as pessoas que estão em casa. Como é feita essa análise do Centro de Contingenciamento? Em que momento o Estado está? Em que momento o Estado deverá seguir nos próximos meses? Como é que é feita essa análise? Como que chega, então, essa análise também para a discussão com o governador, para depois ele anunciar na coletiva? O Plano São Paulo é muito claro, né? Se você entrar no Plano São Paulo, qualquer pessoa pode entrar e dar uma olhada, né? Nós analisamos uma série de indicadores, por exemplo, taxa de ocupação de UTI, número de casos novos, número de óbitos. Então, dentro desta análise, cada região é feito como, vamos falar, como um ranking. Então, cada região, ela ficaria na fase amarela, fase laranja, fase verde, tá? Então, essa cesta de indicadores é que acaba colocando a região numa situação ou noutra, né? Hoje nós estamos na fase emergencial. Por quê? Todos os nossos serviços estão ocupados, as nossas UTIs, com raras exceções no estado de São Paulo, não estão acima de 90% de ocupação. No índice de óbitos, cada dia bate recorde, né? Parece que hoje, novamente, o número de óbitos foi superior ao dos outros dias. Então, a hora que você, para fazer nessa classificação, é analisado todos esses dados. Tá? E aí o comitê recomenda, né? O comitê ele é consultivo, ele não tem o poder de falar faça isso ou faça aquilo. Nós recomendamos para o governador, para a equipe do governo, quais são as sugestões que nós daríamos a fim de que a gente consiga conter esta pandemia. E aí a decisão depois é tomada junto com o governador, nós participamos das reuniões, mas a decisão final é do governador. O senhor falou sobre o número, né, de óbitos
de recorde, né? O estado de São Paulo bateu recorde de 1.389 mortes nas últimas 24 horas. Apesar dos esforços, a gente sabe que é um processo, não é, doutor Geraldo, justamente para que se diminua essa questão de transmissão e de mortes. E por isso que a população precisa dessa consciência, né? Muito importante a gente ter a palavra de quem está debruçado 24 horas, não só para pensar no estado, mas para pensar também na cidade de São Bernardo do Campo, que as pessoas precisam colaborar. E o que a gente vê ultimamente, até notícias recorrentes, é de gente se aglomerando, de festas clandestinas sendo desestabilizadas ali pela polícia. É difícil quando você não conta com a população também, né? É muito difícil, né? Porque é bater em ferro frio, né? Você fica lutando, a gente fica buscando, abrindo leito. O Estado de São Paulo, nos últimos meses, abriu uma quantidade imensa de leitos. Se a gente for ver, nós saímos no ano passado de 3 mil leitos de UTI, hoje o Estado de São Paulo tem quase 13 mil. Isso é muito leito. Nós temos leitos, assim, muito maiores, a quantidade de leitos, que muitos países europeus. São Paulo, se a gente for ler o número de leitos por 100 mil habitantes, tem uma quantidade imensa, né? E aí você vê que você fica perdendo para a doença, né? Aí você descobre que teve uma festa, aí um pancadão. Então, isso é muito triste para nós, né? E, geralmente, as pessoas que frequentam isso, eles acabam levando essa doença para dentro de casa, né? E acaba contaminando seu pai, seu avô, o seu tio, né? E essas pessoas é que acabam morrendo. Quase todos nós, eu tenho certeza, temos alguém muito próximo da gente que morreu, ou um parente, ou um amigo muito próximo, né? Ou não só que morreu, quem não morreu ainda teve uma doença grave, precisou ser entubado, com todas as sequelas que essa doença deixa. Então, realmente, nós precisamos do apoio da população, tá? E é importante que a gente frise o uso da máscara, o distanciamento, ele tem uma função muito importante, né? Porque se o vírus continua circulando, e foi o que aconteceu, se nós formos lembrar o que aconteceu em 2020, nós tínhamos uma variante aqui no Brasil, tá? Que a gente chama do vírus selvagem. O que aconteceu? O vírus começou a circular, e o vírus é inteligente também, ele quer sobreviver. A hora que ele vê que ele começou a não fazer tanto efeito, ele muda. E foi o que veio agora essa variante P1, que é a predominante hoje no estado de São Paulo. Só que ela veio muito mais agressiva, né? Que essa P1 é aquela de Manaus. Nós vimos o que aconteceu em Manaus no final do ano, no começo desse ano, né? E hoje ela é a predominante no estado de São Paulo. O vírus modifica e cada vez que ele modifica, ele vem mais agressivo, que é o que nós vimos agora. Uma capacidade de transmissão maior e uma capacidade de casos graves muito maior. Então, é importante que a gente interrompa esse ciclo do vírus. E só tem um jeito, é usando máscara, se distanciando, lavando as mãos, álcool gel, todas essas coisas. Eu li uma entrevista do senhor, não tão recente, mas uma entrevista importante, que o senhor dizia que a pandemia fez com que as pessoas redescobrissem o SUS, não é? O que fica evidenciado nessa pandemia do quanto nós temos um sistema, claro que nesse momento, como todos os outros em outros países, tem o seu momento de colapso, mas que é essencial para a população. Eu brinquei sempre, né? Brinquei, desculpa isso, mas o SUS sempre foi o patinho feio, né? O SUS é ruim, o SUS é porcaria, né? E o incrível que pareça, nós temos algumas pesquisas que mostram quem fala mal do SUS é quem não usa o SUS. Como eu acabei de falar agora aqui já na nossa entrevista, né? Nós temos uma capacidade, isso é só SUS, viu, gente? Não estou falando dessas capacidade de vacinação dessas quase 5 mil salas de vacina. O SUS hoje teria só em São Paulo 1.600.000 doses por dia. O SUS hoje está atendendo 80% dessa população que está procurando, né? A rede privada também está estrangulada como a nossa, só que a rede privada consegue atender no máximo 30% da nossa população. O restante todo vai para o SUS. E chegou a um determinado ponto, agora já deu uma acalmada nisso. A própria rede privada estava pedindo leite para o SUS, né? No interior é muito frequente isso. A rede, às vezes, SUS é maior que a rede privada. E aí é o grande nó que, às vezes, acaba tendo um problema, né? Então, aquele patinho feio que eu sempre falo, ele virou um patinho bonito.
Agora, se você me permite, eu gostaria de fazer também um apelo, né? O SUS que nós queremos, o que vai ficar desta pandemia? Isso é muito importante. É importante que os governantes entendam, eu faço parte do poder público, eu não posso falar que não, nós temos que deixar um legado. Não pode passar a pandemia, ela vai passar. Eu tenho certeza absoluta, ela vai passar. Mas nós temos que ter um legado. Muitas das coisas que estão sendo feitas agora, elas devem permanecer, para que daqui a algum tempo a gente não esteja sofrendo a mesma coisa novamente. Nós tínhamos um problema crônico de UTI no Estado, no Brasil. Então, não é quando começar a melhorar, nós vamos fechar as coisas. Tá? É o que nós estamos vendo agora em Manaus, infelizmente, os caras já estão tirando oxigênio, um monte de coisa. O que vai ficar depois? Isso é importante. Aqui nós estamos na TV da Assembleia, é importante até que os nossos deputados, os governantes, pensem bem nisso. O que legado esta pandemia vai deixar para nós aqui no futuro? Nós temos que entender, o SUS é importantíssimo. Nós entregamos medicamento, atendemos as pessoas, fazemos os partos, cuidamos das pessoas. Mas é importante também que todos enxerguem. Toda essa estrutura que foi montada, tudo bem, nós não vamos poder manter uma estrutura tão grande quanto essa, mas uma grande parte tem que ficar, para que a gente, para frente, não sofra como sofremos agora. E nós vemos, doutor, o quanto também o poder público, a Assembleia, tem se debruçado por essa questão, para levar para a população, para que a população passe por esse momento de pandemia da melhor maneira possível. Nós temos aqui tramitando na casa hoje, à tarde, tem até sessão sobre isso, sobre o projeto de lei para compra de vacina pelo Poder Executivo. É uma matéria que os deputados estão debruçados para votação agora à tarde. Eu sei que o senhor falou lá no início que a vacinação depende muito da demanda também, da disponibilização dessa vacina, mas também é o Poder Legislativo pensando na população, porque nesse momento as pessoas, o que tem para conter a pandemia, além do uso de máscara, distanciamento social, é a vacina. É muito importante, né? Eu acho que a Assembleia abraçou a causa, sim. Eu acho que os deputados, acho que sem exceção, todos estão muito sensibilizados, dependendo da região que cada um é representante. Todos eles, eu tenho visto muitos projetos executivos da própria Assembleia, da própria Secretaria, os deputados têm apoiado bastante. Isso é fundamental, né? Porque se todo mundo não se der as mãos, eu vou falar um negócio, não quero politizar muito, mas se nós tivéssemos tido um afinamento desde o começo, eu creio que nós, não digo que teríamos já passado pela pandemia, mas seria muito mais fácil a gente passar pela pandemia. O que eu estou falando? O governo federal, o governo estadual, os governos municipais, se eles estivessem alinhados, nós teríamos uma chance muito mais tranquila, tá? Porque cada um puxar a corda para o seu lado não ajuda em nada, né? E a gente já percebeu, bem ou mal, o vírus é inteligente, ele muda e ele nos agride. Quantas famílias estão dilaceradas hoje? Essa proposta da alteração, da autorização da Assembleia para o governo poder comprar vacinas é muito importante, tá? Nós não sabemos ainda quando teremos vacinas para comprar. O governador Dória tem feito muito categórico, ele tem falado. Ele vai entregar agora, acho que são 46 milhões, se eu não me engano, o Butantan entrega, tem mais 50 encomendado. E existe o governador quer adquirir também vacinas para que ele consiga ampliar ainda mais a vacinação no estado de São Paulo. Eu acho isso muito importante, tá? Mas nós temos que primeiro entender se teremos vacina. Você acabou de falar da vacina da Janssen, agora há pouco da aprovação da Anvisa, né? Importante, é uma vacina diferente, ela é uma dose só, que também pode ajudar. Eu acho que tudo que vier em termos de melhora é bem-vindo. E hoje nós só temos uma solução. Nós temos uma luz no fim do túnel, graças a Deus, que é a vacina, tá? Tudo que se fala das outras coisas, quando a gente fala de leito de UTI, eu estou falando de alguma coisa que aconteceu há 15 dias atrás. Esse doente está complicando, aí ele vai ser internado agora. Então, é muito importante a vacina, porque a vacina vai impedir novos casos. Na hora que impedir novos casos, nós vamos impedir internação.
e aí a coisa vai caindo. E às vezes, mesmo que ele não... nós não temos as vacinas que são 100%, nenhuma vacina é 100%. Mas o que nós temos percebido é que quem é vacinado não fica tão grave, não morre, né? Então isso é muito importante. E eu acho que esse apoio da Assembleia nesse momento é fundamental. Perfeito, agradeço a sua contribuição, Dr. Geraldo Repli, aqui no Jornal da Rede Alesp. Sempre muito bem-vindo por aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição aqui em São Bernardo, e o próprio Conselho de Secretários Municipais de Saúde fica à disposição. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Bom trabalho.